Eu sei que a maioria dos vlogs de leitura aqui no canal, eu sempre começo falando que eu estava muito ansiosa pra poder gravar ele. Só que não tem outra forma de escrever o início desse sem falar que eu estava realmente muito ansiosa pra isso. E vocês vão me entender porque o vlog de leitura de hoje vai ser de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é o quarto livro da série dos Jogos Vorazes. Oi, gente, como é que vocês estão? A gente tá começando mais um vlog aqui no canal e é sempre importante falar que eu sempre estou muito ansiosa para ler os livros porque são livros muito bons. E outra, tem vlog de leitura de todos os 3 livros de Jogos Vorazes, todos os 3 primeiros tem vlog de leitura aqui no canal. Então, se vocês não viram, vão lá maratonar os 3 e depois vocês vêm ver esse daqui, que é onde eu comento sobre a leitura, eu vou comentando de acordo com o que eu for lendo, teorias e coisas, sem spoiler, obviamente, não vou estar mencionando spoilers aqui, mas outra coisa, pra mim poder mencionar coisas que acontecem aqui, talvez eu tenha que mencionar algumas coisas que acontecem nos outros livros, então talvez tenha um ou 2 spoilers assim, mas nada muito extraordinário, tá bom? Eu ganhei esse livro do meu noivo recentemente, e tipo assim, ele checou e eu já comecei a ler. Eu já comecei, inclusive, né, estou na página 40, então eu tô bem no iniciozinho do livro. Eu estava tão ansiosa por isso, eu não conseguia esperar. É isso, não conseguia esperar, porque eu já tinha ganhado o Amanhecer na Colheita. Então eu tava querendo ler Amanhecer na Colheita, só que tem uma ordem, né, pra poder ler. Então eu esperei pra ter esse daqui em mãos, pra poder começar a ler esse, pra depois ler o Amanhecer na Colheita. Esse livro, na minha opinião, é tipo que eu não sei muita coisa. Então eu estou começando a ler sem ter nada de spoiler, teoricamente. A única coisa que eu sei é que é o livro do Snow e que vai contar sobre o Snow e como ele virou o presidente Snow, como ele chegou no nível que ele tá nos Jogos Vorazes, e é isso que eu tô esperando ver nesse livro. Eu vou dar início ao vlog aqui, obviamente não dá pra mim trazer uma opinião muito clara de como tá sendo a história, que eu ainda tô bem no início, página 40, ainda não aconteceu muita coisa não, então quando eu estiver lá pela página 100 ou por aí, eu vou comentando um pouco. Tô muito ansiosa pra ver o que vai acontecer. Jogos Vorazes foi uma das melhores trilogias, melhores livros que eu já li na minha vida. E tipo assim, a forma como os livros são tão impecáveis, são tão perfeitos, gente, é simplesmente incrível. Incrível, não tem outra forma de descrever, porque a experiência de ter lido os livros e depois visto os filmes sem nenhum spoiler, sem nem saber do que se tratava de Jogos Vorazes, pra mim foi extraordinária. E eu não sabia de nada dos livros, não sabia de nada da história, eu só sabia que a protagonista chamava Katniss, eu nem sabia nem o sobrenome dela. Então, eu não sabia nada e foi uma delícia. E tá sendo o mesmo com esse livro aqui. O que eu sei desse livro é o que contaram nos outros livros, que, tipo, sobre a guerra, sobre o Snow. Então, o que eu sei é o que tá nos outros livros. Agora, de resto, a gente vai descobrir juntos. Eu vou ficando por aqui e aí eu já volto pra poder comentar com vocês sobre o que eu estou achando do livro. Finalmente eu vim comentar com vocês sobre o que eu estou achando do livro. Estou com ele aqui e eu estava esperando chegar em uma quantidade um tanto específica de páginas, uma porcentagem específica do livro para poder me falar, porque no início eu não estava entendendo muita coisa, então eu ainda estava me situando na história. Atualmente eu estou na página 129, começando o capítulo 8 aqui, e eu tenho algumas coisas para comentar. Eu tô achando esse livro um pouco mais parado do que os outros livros dos Jogos Vorazes, talvez seja por causa que tem que contar uma história muito específica que tá acontecendo ali. Então, tipo, eu já tô na página 129, já tô nessa parte e ainda não tá acontecendo, tipo, não tá acontecendo tanta coisa igual já teria acontecido nos Jogos Vorazes normal. Então, eu tô estranhando um pouco essa parte, mas isso não significa de forma alguma que o livro esteja sendo ruim, totalmente pelo contrário. Isso aqui tá muito gostosinho de ler, é muito engraçado porque a gente fica criando a empatia pelo Snow, que ele é o vilão
do livro dos Jogos Vorazes. E a gente tendo lido o livro dos Jogos Vorazes, a gente sabe que ele é um vilão, a gente sabe que ele é um vilão muito bom, inclusive. Bom no sentido de, tipo, ele é um vilão muito bem escrito e é um ótimo vilão pra narrativa. Não que ele seja um vilão que seja uma boa pessoa, entenderam? Aqui a gente começa a sentir uma certa empatia por ele, porque aqui ele ainda não é o presidente Snow que a gente conhece. Ele é apenas o Snow. Aqui a gente conhece uma versão dele que não é falada nos livros dos Jogos Vorazes, né? Que o Snow, ele era de uma família rica, pelo que eu tô entendendo aqui, era uma família rica, o pai lutou na guerra que teve, a guerra que teve contra os rebeldes, que é explicado lá nos Jogos Vorazes, que teve a guerra contra esses rebeldes, e a partir disso surgiu os Jogos Vorazes, quando a capital ganhou, né, pra poder eliminar crianças dos distritos na mesma quantidade que eliminaram da capital. Uma coisa assim. O pai do Snow lutou nessa guerra, então o Snow viveu, teoricamente, a guerra quando criança ainda, e a gente vê isso refletindo um pouco na personalidade dele e nos medos que ele tem. Então ele é um pouco traumatizado por causa disso, porque ele perdeu o pai na guerra, ele perdeu a mãe também, só que a mãe não tava lutando, né? Mas ele perdeu a mãe, porque a mãe tava ganhando a irmã dele e meio que teve hemorragia, alguma coisa assim, e não tinha como levar para um hospital porque a cidade, a capital, estava sendo bombardeada pelos rebeldes. A gente conhece esse lado mais frágil do Snow. E aqui, os jogos, eles são apenas o produto bruto, né, da ideia dos Jogos Vorazes. Nos livros, Katniss e tal, a gente vê um espetáculo. A gente vê eles saindo, vivendo coisas totalmente diferentes. Aqui, eles simplesmente pegam as crianças dos distritos, levam pra capital, deixam em um lugar um tanto ruim e não alimentam elas. E aí, elas não podem comer, no caso, elas não comem, porque a capital não alimenta. Se alguém levar comida é uma coisa. Agora, se a capital alimentar, tipo, prefeito, presidente, não entrega comida necessariamente pra elas. Aí elas ficam lá com fome, tendo que depender de alimentação que as pessoas mesmo dão pra eles, que não é muita coisa. E aí eles são jogados numa arena específica, que é sempre a mesma arena, que é um teatro, pelo que eu tô entendendo, um teatro onde foi bombardeado pelos rebeldes, e aí é lá que acontecem esses jogos. E é isso. Não tem um espetáculo tão grande, não tem, sei lá, aquela coisa de desfile, estilistas fazendo roupas e tudo isso, não tem aqui. Então é algo bem bruto. E o Snow, ele tá fazendo parte dessa primeira leva dos jogos que os tributos vão ter mentores. Então, os mentores aqui não são os ganhadores anteriores de cada distrito. É a 10ª edição dos Jogos Vorazes, eles decidiram incluir esses mentores. E aí eles pegaram esses mentores de uma academia que tem na capital, e aí designou um mentor para cada tributo, não é um mentor para cada distrito, igual é nos jogos normal. Isso tá sendo um pouco interessante de acompanhar, porque a gente tá vendo esse lado do Snow que a gente não conhece, e a gente tá vendo esse lado dos jogos que a gente não conhece. Aqui, os jogos, como eles são algo tão bruto, muita gente não quer assistir, porque é literalmente pessoas se matando ali na arena, e não tem nada interessante pra acompanhar, além de pessoas se matando na arena. Os idealizadores dos jogos estão tentando formar formas das pessoas assistirem os jogos, porque se não assistirem, não tem jogos, e as pessoas precisam assistir esses jogos. Então a gente tá vendo os jogos que a gente conhece atualmente sendo formados, e eu me vejo em muitos momentos no livro vendo o Snow tendo pensamentos legais, pensamentos do bem, e falando, caralho, que legal. E aí eu paro e penso, não é legal, ele é o presidente Snow, ele é o problema. E aqui a gente tá vendo ele sendo criado, né? Provavelmente o vilão sendo criado aqui. E outra, ele tá criando um vínculo muito importante com o atributo dele que, gente, era óbvio que ia entregar pro Snow a menina do Distrito 12, né? Era óbvio. E aí, ela chama Lucy Gray e o Snow, ele tá dando essa mentoria pra ela e tentando ajudar. Só que, tipo, que a mentoria não é muito... Ai, faz isso nos jogos. É mais... Aqui é muito... As pessoas ainda não sabem o que eles têm que fazer com os tributos ainda, porque não estão ensinando direito. Porque a mentoria deveria ser, né? Olha, jogue dessa forma. Quando começar os jogos, você pode tentar fazer assim. Aqui eles não estão muito fazendo isso. O Snow tá mais pegando uma intimidade muito grande com a Lucy Gray. Eu estou achando um pouco estranho. Provavelmente vem um possível relacionamento aí, não sei. Eu tô tendo algumas teorias sobre como o Snow vai virar o presidente Snow que a gente conhece. E eu não vou comentá-las aqui, porque pode ser spoilers pra vocês. Tô muito ansiosa pra ver o que vai acontecer pelo resto da história. E é isso, por enquanto. Eu acho que eu consegui fazer um resumo, mais ou menos, do que vai
conhecer o livro, e agora a gente vai começar realmente a reagir sobre as coisas que estão acontecendo aqui. Já teve mortes que eu achei um pouco, sei lá, eu não sei dizer, porque teoricamente isso mexeu um pouco na formação das pessoas que vão pros jogos e também na formação dos pintores. Já teve pessoas machucando por culpa do Snow, mentindo, obviamente. E enfim, tá muito gostosinho de ler e eu tô muito ansiosa pra saber pra onde essa história vai desenrolar, porque eu sei que a Suzanne Collins tá fazendo uma crítica muito grande aqui à nossa realidade. Eu tô pegando algumas referências, eu estou lendo e pensando, isso aqui tem uma leve verossimilhança com tal assunto específico, né? E tá muito legalzinho de ler, e isso tá me lembrando o porquê eu gosto tanto de ler Jogos Vorazes, porque eu gosto tanto desses livros, porque eu gosto tanto dessa história. Enfim, muito ansiosa pra acompanhar mais e ver mais dessa história. Eu finalmente cheguei na metade do livro e eu posso dizer que eu estou completamente encantada por isso aqui. O livro, ele vai tomando uma proporção muito grande do que a gente espera que aconteça. Obviamente a gente tá esperando um passado do vilão por aqui, porque a gente sabe que o Snow, que é o protagonista desse livro, é narrado na perspectiva dele. A gente sabe que ele é um vilão nos livros dos Jogos Vorazes, então a gente espera ele se tornar essa pessoa, porque até então ele tá parecendo uma pessoa legal demais em comparação ao Snow dos Jogos Vorazes. De novo, aqui ele tá ainda no início da fase adulta, adolescente, tipo, não tem a idade exata dele até então, não lembro se mencionou, mas deve ser mais ou menos lá pelos, sei lá, 18, 19, 20 anos, pra essa faixa etária aí. A história tá tomando uma proporção muito grande. A gente no início imagina que pode acontecer algumas coisas que a gente vai pensando, tipo, uns clichês que normalmente acontecem em livros assim, só que tá tomando uns lados que a gente não espera que aconteça isso, e tá sendo muito interessante de acompanhar. Eu estou adorando essa perspectiva diferente dos jogos, porque nos 3 primeiros livros dos Jogos Vorazes a gente acompanha algo mais artístico, não artístico, algo mais... Os jogos é um espetáculo. Aqui não, aqui eles estão tentando formular esse espetáculo que tá se acontecendo nos jogos lá na frente. Então aqui é muito bruto, é tipo, eles entram pra arena, eles se matam, e aí acaba os jogos e é isso. E tá sendo interessante acompanhar a história na perspectiva de alguém que não está nos Jogos Vorazes, porque o Snow, ele é um mentor. Então a gente vê nos Jogos Vorazes da Katniss a perspectiva dela dentro dos jogos. Aqui a gente tá vendo a perspectiva de alguém assistindo os jogos, alguém treinando alguém que vai pros jogos, porque enquanto no da Katniss a gente já tá entendendo um pensamento de tipo, possivelmente ela pode morrer ali dentro, possivelmente pode dar muita merda, ela vai ter que lutar pra sobreviver, mas tipo, a gente vai acompanhar ela fazendo isso, ela é a protagonista, aliás. Aqui, quem tá indo pros jogos é outra pessoa, então a gente tá acompanhando uma perspectiva de alguém que, tipo, precisa ensinar pra essa pessoa como sobreviver aos jogos, e tá sendo legal de acompanhar, tá sendo uma leitura um tanto mais lenta do que eu esperava, eu queria estar lendo ele mais rápido. Eu estou na página 265, começando o capítulo 16, eu estou com medo da proporção que isso vai tomar. Eu estou achando que certa pessoa vai morrer, certa pessoa chamada Lucy Gray, e enfim, tô muito ansiosa pra ver o que vai acontecer. Aí agora eu vou voltar a ler, e provavelmente a gente tenha uma atualização até eu terminar o livro, ou se o livro for extremamente bom daqui pra frente e eu não conseguir parar de ler, talvez a próxima atualização já seja o final do livro, não sei, vamos descobrir. E é isso. Primeiramente, eu quero dizer que talvez essa última atualização fique um pouco grande demais, porque eu acho que não tem como falar pouco desse livro, porque a gente está diante de uma obra-prima. Eu vou dar uma recapitulação da história para vocês. Provavelmente, se você está vendo esse vídeo, você conhece os Jogos Vorazes, você conhece a história principal dos Jogos Vorazes, e a gente sabe que o jogo surgiu após uma guerra com o Distrito 13, onde os rebeldes atacaram a capital. Essa, teoricamente, foi a forma como os jogos surgiram. Esse livro,
ele vai se passar 10 anos depois dessa guerra. 10 anos depois da criação dos Jogos Vorazes. E eu acho que algo é bem importante declarar aqui é que o Snow, ele vem de uma família rica, uma família que muito poderosa ali na capital e que eles mexiam com armas, enfim, faziam um monte de coisa ali. Então, teoricamente, em alguns momentos eles mencionam como a dinastia Snow. Então, vamos considerar que eles eram realmente muito importantes ali dentro, porque eles eram. E por causa dessa guerra, eles meio que se decaíram. E aí eles começaram, os Snow passaram a passar fome, não tinham dinheiro, e todo esse negócio aí, né? Porque consequências da guerra, toda a capital sofreu com isso e tem partes da cidade que ainda tem apenas destroços e, enfim, 10 anos após uma guerra tão grande quanto foi a guerra entre a capital e o Distrito 13, é muito pouco tempo para a capital poder se reerguer completamente de novo. Então a gente ainda tem resquícios dessa guerra ainda acontecendo, as pessoas ainda tentando se reerguer após isso. E a família Snow foi uma das famílias que foi super afetada por causa dessa guerra. Eles passaram fome, o Snow perdeu o pai, perdeu a mãe, então ele é órfão agora, mas ele mora com a avó dele e com a prima dele, e ele tem um certo rancor quanto a isso, porque ele fica muito bravo durante a história de ser pobre. Ele não gosta muito dessa ideia, não. E durante a história, a gente vai acompanhando uma escalação muito grande de quem o Snow é no início para quem o Snow é no final. Todas as decisões que ele toma durante toda a história, a gente no início acaba não percebendo, mas conforme a história vai acontecendo, a gente vai se tocando que todas as decisões que ele toma nesse livro é em prol do bem-estar dele. Toda a forma como ele vai sendo construído ali vai mostrando quem realmente é o verdadeiro Coriolanus Snow. E eu acho que a Suzanne Collins é uma autora muito boa em conseguir escrever aquilo que ela promete. É um pouco assustador você pensar que é um livro contando a história do Coriolanus Snow, que é o vilão da trilogia dos Jogos Vorazes, e pensar em como ela vai trabalhar isso sem romantizar o psicopata que é o Snow. E eu também fiquei um pouco pensativa quanto a isso, com medo de ser uma romantização dele, porque é um puta vilão. E eu acho que a Suzanne trabalhou isso super bem, porque em nenhum momento a gente acha que ele é um mocinho ali dentro. A gente sabe que ele tem alguns pensamentos egoístas, ele tem alguns pensamentos egocêntricos, mas em nenhum momento a gente pensa, nossa, ele é totalmente uma boa pessoa. Porque o Snow faz questão de lembrar a gente a cada segundo o quão horrível ele é. E o quão merda ele é. Ele é um merda em Jogos Vorazes e continua sendo um merda aqui. A diferença é que ele ainda não é um presidente. Agora, sobre os Jogos Vorazes, aqui é algo muito importante, que a gente vê os Jogos Vorazes totalmente diferente do que a gente conhece no livro dos Jogos Vorazes principal, que é literalmente um reality show, literalmente uma história que a capital cria ali, todos os holofotes em cima do tributo, tudo aquilo acontecendo. Aqui, os Jogos Vorazes é simplesmente o bruto. A ideia principal, fazer cada pessoa do distrito entrar em uma arena e guerrear entre si, e o último que sobreviver ganhou. Esse é os Jogos Vorazes aqui. Não tem todo aquele holofote, os tributos não são tratados como são tratados nos livros de Jogos Vorazes, eles são transportados por vagões de trem, onde ficam junto com os animais, e são colocados dentro de um zoológico, em uma jaula no zoológico para exposição de todo mundo, não recebem comida, recebem depois de vários adiamentos durante os jogos, porque aconteceu várias coisas. Então, os jogos aqui tá sofrendo um problema, né, na capital, porque ninguém mais tá querendo assistir. Porque, gente, é literalmente pessoas sendo entregues dentro de uma arena e se matando. Então é algo muito brutal. Ninguém quer assistir os Jogos Vorazes e não tem motivo para isso. E aqui a gente vê o Snow tentando melhorar isso. Tanto ele quanto a turma dele, né? Porque chamam a turma dele para poder ajudar nisso, para eles poderem ajudar a transmissão dos jogos. Então eles estão tentando fazer
algo mais tentando transmitir melhor os Jogos Vorazes para que as pessoas possam assistir e quererem assistir, porque se ninguém assiste os Jogos Vorazes, não tem Jogos Vorazes. E a gente vê o Snow construindo, querendo fazer mudanças e a forma como ele age. Também tem o fator da Lucy Gray. Eu gostei muito de como foi criado a relação entre os dois. Eu gosto muito da personagem da Lucy Gray. Ela é uma menina que... Ela é do Distrito 12, ela é uma cantora e ela não tem medo de dar a opinião dela, mesmo que isso vai contra as opiniões da capital. Eu acho que ela é uma personagem muito bem colocada nesse livro, porque aqui a gente tem o Snow e a Lucy interpretando dois grandes extremos na história, que enquanto o Snow, ele é uma criança que foi rica e agora tá pobre, mas que viveu o luxo e ainda vive, porque por mais que ele esteja pobre, ele ainda é da capital. Então, por mais que ele não tenha o que comer, ele ainda está dentro da capital e ainda tem os privilégios da capital. A Lucy nunca foi rica, nunca teve dinheiro, viveu no Distrito 12, ela viveu em vários outros distritos até que colocaram ela no 12. E aí, eles têm duas visões de mundo completamente diferentes. Quando a Lucy é totalmente contra o que está acontecendo ali, o Snow acha que aquilo tá certo. E isso vai sendo tratado em vários momentos no livro. Eu gostei muito da forma como a Suzanne Collins retrata tudo isso, a colocação dela, da Lucy Gray na história. A gente vê o Snow em um momento de vulnerabilidade, porque eles acabam se apaixonando, eventualmente. E é muito engraçado como a relação deles acaba. Eu gostei muito disso também. Eu acho que para mim um dos melhores momentos do livro é realmente o final, quando a gente entende a dimensão que tudo aquilo, que tudo aconteceu, tipo, como o Snow, ele foi de quem ele era para futuro presidente de Panem. E é simplesmente sensacional. Suzanne Collins, ela escreve muito bem. Ela é extraordinária em construir distopias que trazem críticas sociais, porque esse livro ele não vai criticar apenas um vilão de uma história aleatória. Em vários momentos a gente fica um pouco assustado com a semelhança que isso tem com a nossa realidade, porque é essa a ideia que as distopias têm, ser algo um pouco fora do normal, porque, gente, a gente não tá nos Jogos Vorazes, não existe Jogos Vorazes, mas ainda assim, por mais que tenham essas diferenças, a gente vê várias verossimilhanças com a nossa realidade, que a gente fica pensando, mano, isso me lembra alguma coisa. E eu gosto muito de como a Suzanne Collins retratou essa história sem romantizar em nenhum momento o Snow. Do início ao fim, as decisões que ele vai tomando, a forma como ele pensa sobre as coisas, a visão de mundo que ele tem e que ele vai criando durante o livro, em nenhum momento é feita para romantizar o personagem, para você falar, cara, o Snow é uma boa pessoa. Em nenhum momento você tem esse pensamento no livro, no máximo no início, mas ainda assim fica aquilo. Tá, ele é uma boa pessoa, mas tem umas coisinhas aí. E eu acho que isso foi super bem retratado. Eu gostei muito desse livro. Não é o meu favorito da série dos Jogos Vorazes, porque existe o livro Em Chamas e a Esperança, então acho que nada consegue superar aquele livro. Porém, isso aqui é melhor que o primeiro livro dos Jogos Vorazes. Eu posso dizer com certeza. Eu tô muito ansiosa pra ler o do Heimt, que inclusive tá aqui atrás. Ele tá aqui. Tô muito ansiosa pra ler ele. Provavelmente eu vou ler ele no mesmo mês que vai lançar o filme, pra poder, né, pegar o hype e ler bem antes do filme, porque eu sou bem ansiosa. Inclusive, eu já vi o filme dos Jogos Vorazes, desse aqui. E eu posso dizer que o filme não conseguiu transmitir metade do que esse livro transmite. Eu acho que, se você tem dúvidas, eu acho que pelo menos ler esse livro aqui é legal, porque as adaptações da trilogia principal da Caitlin são muito boas. Não consegue ser igual ao livro, porque muita coisa que acontece aqui, tanto nos outros livros, é mais em questão de pensamentos, principalmente esse aqui. A construção de quem é o Coriolanus Snow acontece nesse momento, na cabeça dele, basicamente. Tudo que ele pensa, como ele encara algumas situações, o que ele acha de algumas coisas, tudo isso é construído na cabeça dele. Porque a gente tem que
entender quem é ele. Eu acho que o filme não dá pra passar isso, porque não tem como ler pensamento. Então, não tem como a gente ler o pensamento dos personagens. Eu acho que se tem um livro que é bom pra ler de toda a série, é esse. Que esse daqui realmente vale a pena. Enfim, eu acho que eu já falei demais e eu quero dizer que esse livro foi um favoritado. Obviamente, não tinha outra opção. Eu amei muito essa história e eu amei muito o desfecho que teve. E eu acho que o Snow é um dos melhores vilões que eu já li em toda a minha vida. Não porque ele é uma pessoa boa, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vem pensar nisso. Mas eu acho que de questão de vilões bem construídos, eu acho que a Suzanne Collins conseguiu entregar tudo aqui. Ela é magnífica no que ela faz e, gente, perfeito. E né, depois desse livro, eu não tive outra opção que não seja colocar Jogos Vorazes, toda essa série dos Jogos Vorazes, né, com a trilogia principal e esse livro aqui, como a minha série de livros favoritas da vida. Jogos Vorazes, pra mim, é maioral acima de tudo. E Suzanne Collins acabou virando minha autora favorita depois disso, porque, gente, diva. Enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar o seu like, caso vocês tenham gostado do vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês não perderem nada que eu posto por aqui. E os meus próximos vlogs de leitura, agora eu vou estar adentrando em um universo da ficção científica e quero mostrar isso para vocês. E, enfim, eu vou ler o próximo livro, todos os livros dos Jogos Vorazes, inclusive, toda a trilogia principal, tem um vlog de leitura aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui no box de informações para vocês irem assistir. E o próximo livro também que eu vou ler dessa série é O Amanhecer da Colheita, mas como eu falei, eu vou ler apenas no mês que vai ser lançado, que vai ser em novembro. Então eu vou ler no iníciozinho de novembro, então podem esperar um vlog de leitura por aqui, porque se eu gravei do Snow, é óbvio que eu vou gravar do Heimt, né, pelo amor de Deus. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!